Olá, pessoal! Muitos profissionais do direito vêm me perguntando como utilizar as práticas sistêmicas, como utilizar os bonecos, como é que isso funciona no atendimento, na consultoria jurídica, nesse primeiro contato com o cliente e como levar isso para o cliente. Porque realmente é um atendimento novo, é uma nova forma de abordar o tema do cliente, é uma nova forma de prestar uma assessoria jurídica. O que eu posso dizer para vocês? Durante toda a minha carreira, e eu vejo que não é diferente com outros profissionais do direito, nós, principalmente quando atendemos o cliente num primeiro momento, estamos a serviço de ouvir o cliente, ou seja, a gente entra numa postura escutativa e nós lidamos com as emoções do cliente. Então, de certa forma, a gente já faz um atendimento inicial que foge um pouco do cotidiano, da prática, do código, né? Vamos dizer assim, da formalidade do direito. E a gente se coloca numa posição mais acolhedora, tentando entender qual é efetivamente o drama do cliente. Não muda muito com o atendimento sistêmico. A única diferença é realmente que nós passamos a fazer esse atendimento com técnica, com conhecimento e principalmente entendendo qual é o nosso lugar e qual é o lugar do cliente. A pessoa mais importante nesse atendimento é o cliente. E como fazer ele entender a dinâmica do conflito, como fazer ele entender as possíveis soluções, quando no fundo o cliente quer que você tome esse problema e você resolva. E isso se torna muito mais fácil. Esse trabalho se torna muito mais fácil quando a gente utiliza outros recursos e outras linguagens. Então aqui é uma comunicação não verbal. E nesse primeiro atendimento, nesse primeiro momento, o que nós fazemos depois da postura escutativa, depois de entender quais são os elementos envolvidos no conflito, quais são as emoções envolvidas no conflito, uma das coisas que a gente pode fazer por primeiro é um diagnóstico. E eu gosto de fazer uma comparação com uma consulta médica. O médico, quando nos atende pela primeira vez, ele faz perguntas relacionadas ao trabalho dele. Então ele faz perguntas com interesse médico, mas as perguntas são direcionadas a nós, seus pacientes, para que ele entenda quais são os sintomas, para que ele possa talvez identificar qual é efetivamente a possível doença que está me acometendo. Então, ele se interessa nos sintomas. E a partir dos sintomas, ele começa a construir o quê? Um diagnóstico. Então, na verdade, quando nós atendemos um cliente com um conflito jurídico, com um problema, a gente também, através das perguntas, tenta entender quais são os sintomas desse conflito, para que a gente realmente possa, talvez, construir um diagnóstico. E a partir desse diagnóstico, tentar os remédios da lei para solucionar o conflito, assim como o médico também prescreve os remédios para que o paciente possa se tratar. Mas a questão é, se o paciente não utilizar a medicação, o que acontece? Então, no direito é a mesma coisa. Se o cliente não toma responsabilidade sobre o seu conflito, colaborando com o advogado e compreendendo que sim, o conflito é dele, ele pode encontrar os remédios mais adequados para resolver a questão, porque é ele que sente os sintomas, é mais difícil a gente realmente curar isso, tratar isso. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro atendimento, a gente realmente faz o quê? Um diagnóstico, através dos elementos. Então, assim, a gente mostra para o cliente, de acordo com o discurso dele, então o senhor está dizendo que o senhor está aqui e a pessoa que o senhor tem conflito está aqui. E nós temos então aqui um conflito. Quando o senhor olha para o conflito, quando o senhor olha para essa pessoa, o senhor me disse que o senhor se sente extremamente injustiçado.
Então vamos colocar a injustiça aqui. E o que esta pessoa poderia fazer para solucionar essas suas emoções? O que o senhor quer dela? O que o senhor ainda precisa dessa pessoa para resolver esse conflito? Qual seria uma boa solução? E o cliente vai trazendo novas informações, novos elementos que você pode ir inserindo, que você pode ir colocando. E aí você pode fazer perguntas como, por exemplo, quando foi a primeira vez que o senhor se sentiu desse jeito? Como é que começou esse relacionamento? Como que o senhor se envolveu nisso, né? Porque quando nós olhamos para esse sistema e nós compreendemos que dentro desse sistema existem duas partes, um conflito, emoções e pretensões, tudo está conectado ao nosso cliente. Então ele, melhor do que ninguém, sabe tudo que está envolvido aqui. E muitas vezes a gente pode colocar para o nosso cliente assim: então o senhor fez um negócio com essa pessoa. E essa pessoa não cumpriu com a parte dela, o senhor cumpriu com a sua. Quais foram as razões pelas quais o senhor fez negócio com essa pessoa? O que aconteceu? Então a gente começa a fazer novas perguntas para entender os contextos. E muitas vezes, gente, eu fui atender, por exemplo, uma relação de negócio aqui, onde este cliente fez negócio com essa pessoa que ele ficou devendo, quer dizer, houve uma inadimplência. E aí, quando eu fiz perguntas do tipo, quando foi a primeira vez que você sentiu isso e assim por diante, ele disse, olha, já aconteceu outras vezes, assim, assado. E aí eu perguntei para ele assim, e essas cautelas que a própria lei diz que nós podemos tomar ao realizar negócios, quais foram as cautelas que o senhor tomou? Pois é, eu fui muito ingênua, eu não tomei os cuidados necessários. E aí eu faço a pergunta, mas quando foi que o senhor decidiu ser empresário? Quando foi que o senhor decidiu trabalhar com isso? Ah, desde sempre. O meu pai foi vendedor, o meu pai foi empresário, e aí eu aprendi, e aí começa a vir as imagens internas do cliente e as razões pelas quais ele tem esses significados de negócio. E aí você faz, às vezes, aqui nesse caso desse meu cliente, por exemplo, eu perguntei para ele, como era o seu pai nos negócios? Ah, meu pai faliu várias empresas. E aí a gente faz apenas um movimento, né, nós mesmos, dentro do diagnóstico, que talvez o cliente possa, então, olha, o que eu vejo aqui do seu conflito jurídico, né? Que talvez realmente o senhor tenha parcial responsabilidade, porque de alguma forma o senhor vem fazendo maus negócios e tá tudo bem, porque quem sabe, né? O senhor tem dentro da sua imagem interna as lembranças do seu pai e dos negócios errados que ele fez, dos maus negócios que ele fez. Mas nós, como filhos, amamos muito os nossos pais, eles são nossos heróis. E de uma forma infantil, de uma forma inconsciente, às vezes a gente acaba repetindo e dizendo que é assim que as coisas são feitas, porque afinal de contas eu aprendi assim com o meu pai. E essas frases a gente vai falando, vai fazendo perguntas e a gente vai percebendo que o cliente vai mudando. Muitas vezes o cliente se emociona e muitas vezes o cliente concorda. Ele diz, doutora, realmente eu acho que eu preciso também mudar. Então, talvez esse conflito, ele venha para a sua vida para o senhor aprender algo, para o senhor mudar um comportamento que sim, é do seu sistema familiar, seu pai fazia assim, mas o senhor não precisa fazer mais. Então agora, o que o senhor quer dele? Como que nós podemos resolver isso? Eu quero que ele me pague, eu acho que a gente tem que... Mas como que eu vou explicar para vocês? O direito continua sendo o mesmo. A pretensão do cliente continua sendo a mesma, mas isso aqui, que são as emoções, a sensação de injustiça, a indignação, a cobrança de resultado, isso tudo se ressignifica. E aí a pessoa toma responsabilidade, às vezes, sobre o conflito e pesa menos para o profissional do direito, pesa menos para o poder judiciário, e quem sabe uma solução se torna mais fácil e mais leve, porque nós temos emoções que às vezes barram a solução, que já não estão mais aí, né? Abriu-se uma nova janela. E isso acontece a partir apenas de um diagnóstico.
É claro que a gente faz umas pequenas intervenções aqui como testes, para ver se efetivamente faz sentido o que nós estamos percebendo do campo, do sistema do conflito. A gente chama de campo porque a gente constrói um campo onde estão todos os conflitos. Campo é apenas um nome, assim como, vamos dizer assim, a gente observa do processo, vamos falar assim, né? Algumas pessoas dizem campo, já acham que é alguma coisa mística, mas não é. Não é apenas um nome, né? Nós utilizamos na constelação o nome campo, principalmente porque a gente estuda o campo morfogenético. Então aqui, dentro desse campo, se torna mais claro, se torna mais leve todo o processo e também o conflito, às vezes encontra um bom lugar e assim a solução pode ser vista. E isso é apenas o quê? Um diagnóstico, pequenas intervenções de teste. E a consultoria jurídica, ela acontece no meio disso, né? No meio disso, às vezes a gente vai falando, pois é, mas o senhor tem essa pretensão, mas veja bem, a lei, ou por exemplo, essa situação dessa pessoa que deve, sim, o senhor tem a pretensão de receber, mas nós temos que imaginar talvez que essa pessoa não tenha liquidez para lhe pagar, e a justiça não vai conseguir fazer nada para resolver esse conflito porque essa pessoa não tem para pagar. E talvez esse seja o preço que o senhor vai pagar para aprender a olhar para as dinâmicas e mudar o seu comportamento e daqui para frente fazer talvez melhores negócios. Todo conflito, ele tem uma justa razão. E às vezes uma solução dentro daquilo que o cliente entende como pretensão não é o que o cliente precisa nesse momento. O que ele precisa não é aquilo que ele imagina. E com esse atendimento, com esse olhar, o cliente já ganhou algo muito importante, às vezes mais importante do que a própria solução positiva do conflito. Espero ter colaborado com as suas dúvidas. Se tiver mais dúvidas, deixe nos comentários, se assim possível, eu vou esclarecendo com a minha experiência e com o meu conhecimento, deixando para você a coragem de atuar com esse novo conhecimento, de estudar, de se aperfeiçoar e fazer do seu jeito. Um abraço e até o próximo.